Olá, alunos da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E hoje aqui, da minha casa, a segunda vez que eu estou gravando aqui de casa, né? Eu já gravei algumas aulas para algumas turmas lá do colégio e agora eu vou gravar as demais aulas daqui. Então pode ser que aconteça como está acontecendo agora, passe um carro ali na rua, uma moto, faça algum tipo de ruído. Eu também tenho duas gatinhas aqui, então pode ser que em algum momento elas atrapalhem um pouquinho aqui, mas não tem problema, basta esperar um pouquinho e depois eu retomo aquilo que eu estava falando anteriormente, tá bom? O mais importante é que vocês me compreendam perfeitamente e que você estude aí com todos os recursos que você tem, tá bom? Essa é uma forma que nós encontramos para diminuir a perda pedagógica nesses tempos tão difíceis de recesso escolar, de afastamento, de isolamento social, tá bom? Espero que vocês estejam lidando muito bem com isso. Bom, não faz sentido a gente já começar a matéria nova hoje, nesse exato momento, sem antes retomarmos e trazermos à memória algumas coisas que a gente já conversou nas últimas aulas presenciais. Então pegue aí com você a sua apostila, lembrando que o tema da nossa unidade 9 de filosofia é a metafísica, que também foi conhecida como ontologia. Então metafísica e ontologia são a mesma coisa, são palavras diferentes para designarem o mesmo tipo de averiguação filosófica, tá bom? Só lembrando algumas coisas importantes, a gente começou a apostila primeiramente falando que Aristóteles, ele entendia que pesquisar e filosofar sobre a realidade necessariamente causaria espanto no investigador. Todas as pessoas que admiram, que apreciam a natureza, a vida, a biodiversidade, necessariamente têm um espanto por ver quão complexa é a vida e o quão maravilhosa e inspiradora ela é também. Então, nós vimos que no princípio das investigações filosóficas, os primeiros filósofos eles tentaram determinar qual seria a essência do universo, qual seria a substância primordial do universo. Alguns, como Tales de Mileto, por exemplo, achavam que era a água. A água era a fonte de todas as outras coisas que há no universo. Há, por exemplo, filósofos como Heráclito, que entendia que o movimento entre os opostos é o que daria a essência do que é o universo. Vocês se lembram que a gente falou bastante desse filósofo, né? Sobre o fato de que ele achava que os opostos traziam essa dinâmica de transformações para o universo, quente, frio, escuro, claro e assim por diante. Então vejam só, ele tinha uma concepção de mundo bastante dinâmica. O olhar dele enxergava as coisas em movimento o tempo inteiro. Era o extremo, é o olhar dinâmico. No entanto, havia um filósofo que se chamava Parmênides que tinha uma outra visão de mundo. Para ele, os movimentos e as transformações aparentes do universo eram apenas factoides, eram ilusões de ótica, eram percepções erradas da realidade. Para ele tudo era imortal, tudo era permanente, tudo era não transformável. Para Parmênides, tudo no universo é estático. Tá? Nós lemos, inclusive nessas aulas, alguns fragmentos do pensamento de ambos, né? Só para a gente lembrar também do principal conceito aí que Heráclito trabalha, que é o eterno devir, ou seja, todas as coisas estão em constante movimento, de tal maneira que o mundo é um eterno devir, um eterno vir a ser, ou seja, você não é a mesma pessoa que você era 10 minutos atrás. Esse era o pensamento de Heráclito. Já Parmênides não. Parmênides vai ter outro pensamento. Nas palavras de Parmênides, sempre existe o conceito de estrutura inteira, inabalável, fixa, imperecível, eterno.
estático, são as palavras do próprio Parmênides, tá bom? Daí nós, pensando nesses opostos, a gente chega no pensamento de Sócrates e Platão, que tentou trazer ambos os pensamentos para a mesa e dizer o seguinte: não, nem Heráclito e nem Parmênides, os dois falam de coisas extremas que são complementares umas às outras. Então não tem essa de tudo é movimento, tudo é transformação, ou nada é transformação, nada é movimento, tudo é estático. Na verdade, há coisas que são transformadas, que estão em movimento, e há coisas que estão estáticas. Para isso, eles trabalharam a ideia de dois níveis distintos do mundo: o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, essa ideia de estabilidade do ser, trazida por Parmênides, foi atribuída ao mundo inteligível, ou seja, é o mundo das ideias. Lembra de Platão? Platão vai trazer essa ideia de que existe um mundo das ideias, que é um mundo ideal, e que tudo aqui nesse mundo imperfeito é uma projeção imperfeita desse mundo ideal, que é o mundo das ideias. Para esse mundo imperfeito aqui, isso sim sofreria mudanças e transformações, ele vai chamar de mundo sensível. Então, Platão e Sócrates vão trabalhar essas duas ideias de uma forma harmoniosa, tanto a ideia de Heráclito quanto a ideia de Parmênides, trazendo a ideia do mundo sensível, que é esse mundo em que nós estamos nos relacionando e aprendendo uns com os outros, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, tá? Então, veja só, nesse sentido, a essência de cada coisa, isso é, a sua forma, passou a ser considerada exterior a ela, ou seja, a forma de um objeto, na verdade, é um espelhamento do mundo inteligível, do mundo das ideias, tá? Então, a ideia das formas do mundo estaria associada a algo que é exterior a ela, uma ideia daquela realidade. Quer dizer, como é que eu sei que isso aqui é uma apostila? Porque antes de eu observar isso aqui, existe uma ideia do que seja uma apostila. Essa ideia é uma ideia fixa. Agora, a apostila pode sofrer alterações. Só para dar um exemplo bem fácil aí, para a compreensão de vocês. Aristóteles, por sua vez, ele discordou dessa divisão da realidade em dois níveis. Ele entendia os entes sensíveis como sínnulos, ou seja, como compostos de matéria e forma. Então ele já não entendia isso aqui como uma cópia imperfeita de uma ideia perfeita de caneta ou de pincel. Ele entendia isso aqui como um sínulo, ou seja, é uma matéria que tem uma determinada forma. Então nós temos dois termos gregos para isso: rilé, que é matéria, e morfé, que é forma. Então, as formas inseparáveis das coisas, então as formas elas não têm a sua, vamos dizer assim, a sua concepção pautada em uma ideia exterior a ela, ou seja, ela é ela mesma, a concepção dela está nela mesma, tá? Então basicamente é isso que Aristóteles vai falar. E ao contrário de Platão, Aristóteles entendia a transformação dos objetos sensíveis como realização das suas próprias essências. Quer dizer, essa transformação, a transformação da matéria, não é sinônimo de imperfeição, é sinônimo de que essas matérias estão desenvolvendo a sua potencialidade. Ou seja, o plástico pode ser isso, como ele pode ser outras coisas também. Então, isso na verdade não é imperfeito, não é mal, não é ruim. Então Aristóteles vai defender que isso é bom. A transformação das coisas aqui na Terra, não é? É bom.
significa que as coisas estão explorando as suas diferentes potencialidades. Lembra lá na sala, quando a gente fez aquela roda, que eu falei assim, que para Aristóteles não tem problema mudar? Um ser humano, por exemplo, que pensa de um jeito e de repente percebe que a vida era de outro jeito, e ele faz alterações, ele muda o jeito de pensar. Para Aristóteles isso é bom, isso significa que você está explorando as suas potencialidades. Para Platão, isso era uma espécie de imperfeição, nesse sentido, tá? Então, falamos também, obviamente, do perigo de você se tornar absolutamente volúvel a mudanças, uma pessoa que muda toda hora, o tempo inteiro, tá? Isso daí seria prejudicial, obviamente. Mas essas mudanças que vão acontecendo, essas consciências que a gente vai adquirindo, são exploração dessa potência que é em nós. Então, para Aristóteles, no caso, a forma corresponde ao ato, ou seja, a realização das potências materiais, das potencialidades materiais, tá? Isso aqui é o ato, é o que eu sou nesse exato momento. Tudo bem, gente? Bom, eu estou dando aqui um apanhado das ideias que a gente já trabalhou para vocês irem lembrando dessas coisas, tá bom? Como faz um tempo que a gente não se vê e não tem aula fisicamente, né, a aula presencial, eu estou trazendo essas ideias só para vocês lembrarem dessas coisas. Vejam só, e Aristóteles, ele vai além. Já que tudo é composto de forma e também de matéria, Aristóteles vai começar a classificar essas formas e essas matérias. Então, quando eu penso em Aristóteles, eu sempre penso em classificação, tá? Então, guardem essa ideia. Aristóteles é a mesma coisa, ou trabalhou muito bem essa ideia de classificar as coisas. De tal maneira que ele vai, inclusive, classificar as coisas como que contendo uma substância primeira e uma substância segunda. Tá? Depois vocês podem dar uma lida na página 9 para a gente lembrar aí essa diferença que Aristóteles vai fazer. Tá? Ele vai dividir as coisas em espécie, em gênero. Até hoje nós temos isso, né? O gênero humano, essa coisa do gênero humano. Ou quando a gente fala, por exemplo, das diferentes áreas do conhecimento humano, antropologia, que é o estudo do ser humano, colocando o ser humano no centro do estudo do pensamento filosófico. Quando a gente tem a sociologia, que é o estudo da sociedade, essas classificações todas são todas baseadas em Aristóteles, tá bom? Nós vimos também as causas aristotélicas. Então, para Aristóteles, tudo tem uma causa material, eficiente, formal e final. A causa material seria qual é a matéria desse ente. Então vamos pegar uma casa como exemplo. A matéria, ou a causa material dessa casa seriam os tijolos. A causa eficiente é quem é que produz esse ente. Então quem é que fez essa casa? Foi um construtor. Então o construtor é a causa eficiente. A causa formal é a forma desse ente que foi feito. No caso de uma casa, é o formato da casa, tá bom? Então, se é uma edícula, se é, sei lá, um sobrado, se é um prédio, é o formato que esse ente possui. E a causa final é a finalidade. Qual é a finalidade desse ente? No caso da casa, seria para abrigo, para moradia, e assim por diante, tá bom? Essas são as causas aristotélicas. Mais uma vez, tem a ver com as classificações que Aristóteles vai fazer de todos os entes. Aí nós fizemos alguns exercícios e chegamos à tão temida metafísica. A metafísica ela é difícil de compreender, principalmente porque ela trata com assuntos muito abstratos, conceitos abstratos. Então é importante que quando você chega na metafísica, você vai estudar a metafísica medieval, a metafísica moderna. É importante ir com calma, ler com calma, pensar com calma. Foi bem o que a gente fez ainda numa das últimas aulas que a gente teve juntos. Eu lembro que vocês estavam muito cansados, eu falei, vamos bem pausadamente para tentar compreender isso da melhor forma possível. Então, a metafísica
ela foi explicada um pouquinho antes, na página 8, que seria a ideia de investigar, vamos dizer assim, a essência da physis, a essência das coisas. Então vejam só, poucos escritos aristotélicos chegaram à atualidade. Os que se conhecem foram organizados no século I a.C., em forma de coletânea, por um seguidor de Aristóteles chamado Andrônico de Rhodes. Ao estabelecer uma sequência entre as obras aristotélicas, ele colocou os textos sobre a filosofia primeira, ou seja, a ciência do ser, logo após o conjunto de textos. Então essa filosofia primeira seria a tal da metafísica, tá? A ciência do movimento que caracteriza os entes sensíveis. Na falta de um título, ele designou o termo metafísica, que pode significar além da física. A tradução além da física às vezes pode transmitir a ideia de que é uma superioridade da ciência do ser sobre as demais. Por isso, o termo metafísica prevaleceu para designar tal área da filosofia, apesar da proposta medieval do nome de ontologia. Então, ontologia é um nome medieval para a metafísica de Aristóteles, que seria retomada e aceita após a modernidade. Além disso, o termo metafísica passou a ser utilizado para nomear a atitude de buscar a realidade para além das aparências. Então, sempre que nós estamos estudando algum tipo de realidade para além das aparências, nós estamos estudando metafísica, tá bom? Para além da realidade. A realidade para além da... Perdão, a realidade para além das aparências, tá bom? Beleza. Vamos falar de metafísica medieval para chegarmos na querela dos universais. Durante a Idade Média, então, vocês sabem que na Idade Média, os principais pensadores da fé cristã começaram a ganhar uma certa proeminência. Eles começaram a trazer os temas da filosofia para discuti-las e para pensá-las a partir de sua fé religiosa, a partir da sua fé cristã, que fundou então dois movimentos bem conhecidos, que é a patrística e a escolástica, que são essas escolas de pensamento para pensar a fé cristã e a própria filosofia, fazendo uma mistura, lendo a filosofia de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, a partir dos óculos da fé cristã. Ou seja, trazendo esses temas pensados por esses filósofos e dando certas respostas cristãs a esses pensamentos. Por exemplo, a ideia de bem em Aristóteles, por exemplo, foi substituída pela ideia de Deus, apresentada por Jesus. Então, se em Aristóteles bem tinha a ver com justiça, e justiça tinha a ver com uma virtude, um exercício de uma virtude, para esses pensadores cristãos,